Boa tarde, doutora Kátia. Eu não Opa. consegui entender direito. A sua especialização é gastro o quê? Gastropediatria, Pediatria. gastroenterologia pediátrica, ou seja, a gente faz pediatria e depois a gente faz uma subespecialidade, né, que é a gastroenterologia para crianças e adolescentes. Então, é uma subespecialidade que se envolve muito, né, com a questão da prescrição de fórmulas, principalmente as fórmulas especiais, né, as fórmulas para crianças alérgicas, muitas vezes, que aí, né, tem um aumento significativo dos casos de alergia alimentar, vem ocorrendo. Então, tá aí bem dentro da nossa área de atuação, né, a prescrição das fórmulas e esse, a princípio, contato com as indústrias. Raquel, eu não estou conseguindo, não está indo. Eu acho que eu vou mandar para você por e-mail a apresentação, porque eu não consigo aqui no meu computador. Passa. E pode Passar. mandar, que eu baixo aqui, pode mandar. E aí, eu comecei a ler bastante sobre fórmulas, né? E, a princípio, eu não tinha uma resistência, assim, vamos dizer, né, contra as indústrias, né, e as estratégias utilizadas pelas indústrias para divulgar, vamos dizer assim, seus produtos. Com o passar do tempo, e particularmente quando eu assumi a vice-presidência inicialmente da Sociedade de Pediatria de Pernambuco, eu comecei a conhecer um pouco mais dos bastidores, vamos dizer assim, né, dessas estratégias das indústrias de fórmulas, e como eles tentavam, de fato, interferir, inclusive nas atividades científicas que a sociedade tentava realizar com o patrocínio deles, né, eles sempre se mostrando muito disponíveis e tal, para fazer eventos, né, e, enfim, patrocinar lanches e tal, mas cada vez mais eles querendo obrigar mesmo, né, a que o conteúdo que seria ali discutido com os pediatras envolvessem questões, aspectos das fórmulas infantis, que terminavam sendo, de alguma forma, né, formas de validar o valor, né, validar as boas características, vamos dizer assim, né, que eles queriam propagar das fórmulas. E aí, eu comecei, pessoal, eu vou encerrar aqui o que eu estou falando, e eu acho que eu vou sair e entrar de novo, porque simplesmente meu computador agora deu uma travada geral, eu nem consigo mais abrir o PowerPoint, nem nada, eu vou sair e voltar. E aí eu comecei a me sentir numa posição de mais responsabilidade com essa questão, né, do que é que eles traziam para os pediatras, já que eu estava na diretoria da sociedade, primeiro eu era vice-presidente, depois eu assumi como presidente. E comecei, então, a me informar sobre o que existia de controle em relação a essas estratégias da indústria. Eu tinha uma proximidade muito grande, tenho ainda, né, com pessoas que são defensoras do aleitamento, eu já tinha uma paixão nesse sentido, né, dessa militância até que o pessoal do aleitamento materno tem, e eles começaram a me falar sobre, na verdade, a legislação que existe em relação a essa atuação das indústrias de fórmulas infantis enquanto promoção, né, de seus produtos. E aí eu não sei se vocês conhecem, eu não vou falar aqui hoje, mas também me coloco à disposição até para compartilhar o material, né, a norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, né? Tem uma siglazinha, NBCAL, ela é uma lei, né, uma lei federal,
que recentemente, ano passado, né, se transformou no RDC, na verdade, da Anvisa, ou seja, agora mais operacional mesmo, né, em que ela detalha todo o limite que precisa existir para evitar essa propaganda abusiva por parte das indústrias, né, e eu comecei a me aprofundar cada vez mais nessa leitura, né, enfim, desse universo, e eu, ou seja, comecei a ter um olhar crítico, que até então eu não tinha, eu tinha um olhar que aceitava aquilo que os representantes muitas vezes traziam mesmo para mim, né, o material, às vezes, que eles propunham, e a minha leitura era muito nesse sentido, né, de ver as qualidades, vamos dizer assim, ou os benefícios que não deixam de... Eu diria assim, né, eu sempre falo, a fórmula infantil, ela eu gosto de pensar nela como um medicamento, né, um produto terapêutico mesmo, né, para situações específicas e eventualmente necessárias, né, mas não para substituir integralmente o leite materno. Eu vou dar uma saída, então, tá, e vou voltar para ver se a coisa fica melhor. Até já Tá já. joia. Uhum. Vamos aguardar. Pessoal, enquanto a doutora Kátia ela sai e retorna, vocês ficaram com alguma dúvida em relação ao trabalho final? O grupo 2 e 3 eu enviei mensagens aos integrantes do grupo, que surgiram algumas alterações. Ô, Ana, eu tenho uma dúvida, você tá me ouvindo? Sim? No caso, tá falando lá para pegar três fórmulas em estabelecimentos diferentes. Esses estabelecimentos, eles precisam ser físicos ou eu posso, por exemplo, entrar em três sites diferentes na internet? Poderia ser sites da internet. Ah, tá, beleza. Obrigada. Ana, deixa eu tirar uma dúvida também. Oi? No dia da apresentação, a gente vai apresentar o PDF que a gente fez ou a gente tem que fazer uma apresentação de slide? Uma apresentação de slide, demonstrando tudo que vocês encontraram, né? Então, os rótulos, quem é visita, né? Em supermercado, em farmácia, trazer ali informações também desses locais e trazer de uma maneira que, na mesma estrutura, né? Do resumo. Beleza. Obrigada. É.
Ei, meninas, boa noite, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Sim. Então, tudo bem. Eu vou fazer uma pergunta em nome da Agnes, que ela não estava conseguindo abrir o microfone, mas ela me enviou a dúvida dela, que também é em relação ao trabalho, que no caso o tema é para pesquisar sobre alimentos sem glúten em 3 supermercados diferentes. E aí a pergunta seria se tem um número mínimo de alimentos para serem pesquisados nesses supermercados ou se são todos que a gente encontrar neles. Oi, Ana Júlia, tudo bem? Até entrei em contato com o Leandro do grupo de vocês, explicando sobre isso. O grupo de vocês foi um dos que foi reformulado, então vão ser, se eu não me engano, biscoitos sem glúten. E aí acaba que o número também, ele já... O número, ele não é tão grande, né, de biscoitos sem glúten no mercado. Então, seriam todos aqueles que vocês encontrarem mesmo. Ah, ok, então. Obrigada. Nada. Pessoal, vocês estão vendo o modo da apresentação? Sim? Sim. Sim. Doutora Cátia, a senhora já está aí? É porque agora eu não vejo mais, Ana. Ela voltou? Porque ela me mandou o link aqui, eu estava abrindo. Ainda não, professora. Tá. Ah, entrou. Entrou? O áudio Aí, dela só está desligado. ela está vendo? Estou tentando conversar aqui também. Tá sim, só o áudio dela que está desligado. Kátia, parece que seu áudio está desligado. Oi, liguei. Só que Pronto. essa apresentação foi você que colocou, Raquel. Foi, você mandou para mim no Ah, e-mail e eu coloquei. então vamos lá. Então, tá. Aí a senhora vai falando e eu vou passando, Tá tá bom. bom? Eu Então vou vamos lá. desligar meu Pessoal, me microfone. acompanhe. Então vamos lá. Pode passar, por favor. Você tá vendo, Raquel? Eu tô Raquel vendo, sim, sim. Eu só não sei por apresenta. que não quer passar. Agora travou, foi aqui. Deixa eu parar de compartilhar. O que está acontecendo? Eu vou tentar agora. Deixa eu tentar, tá bom? Tá bom. Pois é. Vamos lá, deixa eu tentar aqui. Deixa eu ver Se não conseguiu, eu se tento. vai. Isso, a gente está vendo. Agora é só você colocar no modo apresentação. Vê se você vai conseguir. Pois é. Só que ele trava. Se travar, talvez deixar nesse modo mesmo, não? Deixa eu ver se eu consigo passar, porque Porque tem muita é, estrutura legal, né? Que... eu não consigo, minha gente, passar para o modo apresentação. Deixa eu tentar pela última vez o meu E, aqui. na verdade, eu nem consigo passar nem nada. Então, assim, não ia adiantar também. Mesmo nesse, Uhum. eu não consigo. Para Parei de compartilhamento. compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí.
compartilhar a tela inteira para não ter problema. Pronto. Tá indo? Eba, agora. Joia. Então vamos lá. Então vamos lá. Eu comecei já falando para vocês, né? Eu acho que aí o título já fala também um pouco, traz um pouco dessa história, né, que eu coloquei. A gente tem aí uma série de informações que é fornecida pelo marketing, né, das indústrias, materiais escritos, que às vezes são enviados como materiais técnicos científicos, e que, na verdade, excluem informações importantes que também precisariam ser colocadas, né, uma vez que é um produto que também tem suas questões e seus potenciais riscos, como vários produtos que são introduzidos aí no ser humano, né, utilizados no ser humano. Então, a gente começa, então, refletindo sobre essa questão da particularidade do início da vida. Então, essa intervenção, que é o uso de um produto, né, a princípio alimentar, né, ela se torna particularmente importante, porque o início da vida é um período de muita fragilidade do ser humano, né? O ser humano sai de um ambiente intrauterino, em que ele é absolutamente protegido, né, não absolutamente, mas bastante protegido, né, das agressões, né, do ambiente, dos agentes infecciosos, um ambiente onde ele vem recebendo uma alimentação parenteral, né, de certa forma, através do cordão umbilical, né, ele não tem que usar o seu trato gastrointestinal para poder fazer o transporte dos nutrientes para ele, né, ao mesmo tempo, é um indivíduo extremamente, né, vulnerável, com um sistema imunológico ainda muito precário, que vai começar a se desenvolver a partir do nascimento, né, e que vai encarar aí esse meio ambiente, né, onde a gente vai ter o ambiente externo, como eu disse, onde a gente vai ter aí uma série de fatores, né, de exposições, principalmente aí os micro-organismos que vão estar presentes no meio ambiente e que também vão, né, entrar em contato com o meio interno, né, desse bebê que acabou de nascer, né? E o que, do ponto de vista biológico, né, é lindo nessa transição, né, é que o leite humano, ele é uma continuidade desse aporte de nutrientes, mas também de fatores de proteção que vinham acontecendo no intrauterino. Então, no intrauterino, o bebê recebia também pelo cordão umbilical, não só a nutrição, né, mas ele recebia vários fatores imunológicos que eram passados aí da mãe para ele. Então, o leite materno, ele representa essa continuidade. Pode passar. Então, aqui trazendo novamente essa questão, né, das imaturidades que esse bebê vai ter, né? Então, a gente tem aqui nessa imagem alguns aspectos relacionados à imaturidade do sistema imunológico, né? A gente vai ter baixos níveis de vários componentes imunológicos, né? Incluindo aí imunoglobulinas, a parte da imunidade celular também, né? As citocinas, os macrófagos, enfim. A gente vai ter uma barreira cutânea muito imatura, né? As barreiras do corpo humano, a cutânea, mas particularmente nesse momento, né, nos preocupa a fragilidade da barreira gastrointestinal, né, da mucosa gastrointestinal, porque é um epitélio, o epitélio de revestimento do trato gastrointestinal é um epitélio onde apenas uma camada de células separa o meio interno do meio externo. O meio externo é a luz intestinal. Então, na luz intestinal, o bebê vai receber, né, uma série de componentes, e como eu disse também, né, vai estar deglutindo também micro-organismos, e lá dentro do seu intestino, né, vai ocorrer a passagem de substâncias através dessa barreira epitelial, que com o passar do tempo, ela vai se aperfeiçoando, vai ficando mais impermeável, vai adquirindo uma camada de muco muito resistente, mas que no início da vida isso é tudo muito
precário, muito inicial, né? Um outro órgão extremamente importante que vai estar se desenvolvendo nesse momento é o sistema nervoso central, o órgão mais precioso do ser humano, que diferencia ele de todos os outros animais da face da Terra. E aí a gente vê esse match, pessoal, né, do leite humano, como o leite humano, ele vem aí trazendo uma série de componentes não nutricionais, né, então aí todos esses componentes que estão aí, né, as imunoglobulinas, lactoferrina, lisozima, né, lipídios, específicos, né? Lipídios que são direcionados aí a várias funções do corpo humano, né? Funções imunológicas, funções no trato gastrointestinais, funções primordiais no desenvolvimento do sistema nervoso central, né? A gente tem aí no leite humano a presença dos oligosacarídeos do leite humano, que eu vou falar um pouquinho mais sobre eles depois, né? A gente tem uma descoberta relativamente recente, uma enorme quantidade de microRNAs. Esses microRNAs, essas partículas genéticas, eles interferem na expressão do DNA no ser humano, então ele regula, né, o risco maior ou menor do ser humano desenvolver doenças ao longo da vida, né? E a gente tem aí uma série de componentes que estão aí relacionados ao amadurecimento e à regulação imunológica, pessoal. Então, o bebê, ele nasce com um sistema imunológico, além de imaturo, ele tem um sistema imunológico que é muito tendente a ser inflamatório, a reagir de forma exacerbada. É um mecanismo de defesa, mas às vezes também é um mecanismo de autoagressão. E o leite humano, ele tem vários componentes imunológicos que são reguladores dessa resposta inflamatória, que são anti-inflamatórios, né? Ele tem uma série de fatores hormonais que são essenciais para o amadurecimento ou que otimizam o amadurecimento do trato gastrointestinal. E mais embaixo aí na figura a gente vai ter esses componentes direcionados ao desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, são vários os componentes que existem no leite humano e que têm uma função direta relacionada ao desenvolvimento do sistema nervoso central. Pode passar. Eu tenho uma paixão muito grande, eu sou gastropediatra, como eu falei para vocês, né? E eu fiz o meu doutorado em microbiota, então eu vou falar um pouquinho sobre essa relação aí dessa nutrição no início da vida, dessa nutrição que vai além do nutriente, né? Que vai aí também trazendo todos esses componentes funcionais, e seu impacto sobre esse órgão, esse outro órgão que vai se desenvolver dentro do ser humano, que é a microbiota intestinal. A gente tem várias microbiotas no corpo humano, mas a microbiota intestinal, ela é a mais importante e a mais volumosa, porque é dentro do intestino que esses micro-organismos encontram o melhor ambiente, né, para eles proliferarem e se estabelecerem. Esse órgão que a microbiota, né, será ao longo da vida aí, atuando junto com o ser humano para desempenho de várias funções, ele também não está pronto ao nascimento. O bebê, na verdade, ele nasce praticamente isento de bactérias, ele tem bem pouquinhas bactérias que vão ainda colonizar mesmo dentro do intraútero, mas é ao nascer, né, que ele vai receber esses micro-organismos que vão ser introduzidos, né, através da cavidade oral, já na via de parto, quando esse parto é um parto normal, através da via vaginal, e logo a seguir ele vai ser novamente colonizado por micro-organismos que vão estar neste alimento que ele vai receber. Então, o leite humano, ele vai ter componentes que são específicos e direcionados para a formação dessa microbiota. Tanto o leite humano, ele vai conter micro-organismos probióticos, bifidobactérias e lactobacilos, como ele também vai conter
pré-bióticos, né? Ele vai conter os oligosacarídeos do leite humano, que são alimentos para as bactérias intestinais. E vizinho a essa mucosa, a gente vai ter aí uma ligação estreita desses micro-organismos que vão colonizar aí a mucosa intestinal, a própria barreira intestinal, e abaixo desse epitélio a gente vai ter aí as células imunológicas, né, o sistema imunológico do trato gastrointestinal, que vai estar se desenvolvendo e sendo influenciado por esses micro-organismos. Então, essa microbiota, ela interage com as células intestinais e emitem sinalizadores, né, desencadeiam uma resposta imunológica que irá estimular da melhor ou pior forma o desenvolvimento desse sistema imunológico. Pode passar. Eu? Estou aqui, não sei porque. Estou tentando passar, doutora Kátia. De repente, Trava, né? travou também, peraí. Ah, agora foi. E foi. E um aspecto que vem sendo também estudado mais recentemente, e tem muitos trabalhos, né, e tem muito interesse científico nessa relação agora da microbiota, do intestino e do cérebro, né? Então, existem vias através das quais o intestino se comunica com o cérebro e o cérebro se comunica com o intestino. E uma das vias é através dessa microbiota. Então, os micro-organismos do trato gastrointestinal, eles produzem neurotransmissores, né? Por exemplo, é um importante produtora, a microbiota é importante produtora de serotonina, que é um importante neurotransmissor, né? Considerado aí o neurotransmissor da felicidade, né? A serotonina. Então, o que essa imagem traz, né? E o que eu quero ressaltar aqui, que é importante que a gente entenda, é que o período inicial, da hora que o bebê nasce, até mais ou menos os 3 anos de idade, é um período crítico para esses desenvolvimentos da microbiota, da mucosa intestinal, do sistema imunológico e do sistema nervoso central. Durante esse período, por exemplo, a microbiota, ela vai, como eu disse, né, começar a se implantar e ela vai sofrer uma série de mudanças através de fatores que vão interferir aí na sua composição, até um ponto em que ela vai se estabilizar. As comunidades bacterianas, elas vão encontrar um equilíbrio. E, a partir desse equilíbrio, essa comunidade microbiana ela vai permanecer estável, chamada, então, de uma microbiota tipo adulto. Apesar desse nome, a microbiota tipo adulto, ela se estabelece, né, ela ocorre, ela alcança seu ponto máximo em torno de 3 anos de idade. Então, de 0 a 3 anos, os fatores influenciadores, né, que vão aí ocorrer aí na vida do ser humano, eles serão fundamentais para definir a composição da microbiota que irá acompanhar o indivíduo ao longo da maior parte da sua vida. E também nesse período, chamado aí essa janela crítica, né, a gente vai ter, em paralelo, mudanças importantes acontecendo no sistema nervoso central, né, processos de amadurecimento e de organização do sistema nervoso central, que precisam acontecer durante esse período, e dependendo de como isso aconteça, o resultado
para o desenvolvimento do ser humano, para o desenvolvimento do seu cérebro, pode ser de uma forma ou de outra, né? Então, existem trabalhos em modelos animais, isso tudo aqui é muito complexo, eu estou falando aqui, né, de uma forma bem simplificada, mas só para a gente entender esse potencial, né, existem alguns modelos animais em que é possível estudar especificamente, vamos dizer, o que é que uma mudança na composição da microbiota, né, por exemplo, de um ratinho, né, o que é que a mudança na composição da microbiota de um ratinho no início da vida, nesse período aí da janela crítica, ela é capaz de fazer em relação ao sistema nervoso central. E existem, então, trabalhos, né, experimentais mostrando que determinados tipos de colonização intestinal são capazes. E aí ele está olhando bem só isso, tá, pessoal? A gente tem várias outras coisas aí acontecendo na vida de um ser humano, mas que podem ser capazes, por exemplo, de favorecer a um indivíduo, né, que desenvolve condições como o autismo, o TDAH, alterações cognitivas. Por incrível que pareça, eles conseguem estudar isso nos ratinhos, né? Eles analisam determinados comportamentos que se assemelham a essas condições, né, no ser humano. Isso do modelo animal para o ser humano, como eu disse, tem uma diferença muito grande, mas é uma forma da gente entender que esse potencial existe. Pode passar o próximo. E aí, né, a gente tem, então, eu estou aqui falando do quão importante é essa microbiota, né? Esse conjunto de micro-organismos que se estabelecem dentro do trato gastrointestinal humano. E que a biologia evolucionista traz é que é composição de micro-organismos que habitam usualmente o intestino do ser humano, ela é uma consequência da evolução que ocorreu, né, desde do homem primata, né, até o homem moderno, da evolução que ocorreu desse ser humano com as diversas microbiotas, né, que foram ocorrendo nesses seres humanos com o passar do tempo, né, dos desafios que esse ser humano foi enfrentando, da seleção que foi acontecendo ao longo do tempo, até o ser humano ter um padrão de microbiota que favorecesse a sua sobrevivência, né? A sua longevidade. E que uma ponte que vai nutrindo essa composição de microbiota, que vai transferindo essa composição de microbiota de uma geração para outra, são os fatores presentes no leite humano. Então, os fatores que estão presentes no leite humano, desde esses micro-organismos que já estão no leite humano, né, e passando muito por essa questão dos oligossacarídeos, eles são a forma de transmitir às futuras gerações a possibilidade de uma colonização bacteriana superior, talvez, né, e que foi adquirida com essa evolução, tá? Pode passar o próximo. Então, no leite humano, para a gente ver que fantástico, né? Existem mais de 200 tipos desses chamados oligossacarídeos. São estruturas formadas aí, né? Como a gente está vendo, né? Por alguns carboidratos, sendo que essas estruturas elas não servem como fonte energética, elas não são absorvidas pelo intestino humano. Como eu disse, elas são prebióticas, então elas chegam intactas no cólon, né? Onde elas vão ser utilizadas
por determinadas bactérias. E o que é interessante, né? Determinadas bactérias, então, por exemplo, determinados tipos de bifidobactérias só se alimentam de determinados tipos de HMO. Se a gente tem uma maior quantidade de determinado HMO no leite humano, a gente vai ter maior quantidade de determinadas bifidobactérias. E ao contrário também, né? Se tem menos, a gente tem menos de determinadas bifidobactérias. Então, só fazendo agora um paralelo com a questão da fórmula infantil, né? A gente sabe que nas fórmulas infantis modernas, a gente tem alguns oligosacarídeos sintéticos, que atualmente o máximo que a gente tem, particularmente aqui no Brasil, são 4 tipos de oligosacarídeos. É dito que são os mais frequentes, mas ainda assim é uma diferença muito grande em relação aí aos 200 tipos que existem dentro do leite humano e que estão aí por alguma razão, né? E que a gente tem que acreditar que a evolução, ela é a maior força que a gente tem de aperfeiçoamento do ser humano. Pode passar o próximo. Então, aqui tá justamente esse comentário, né, que eu fiz para vocês. A gente tem aí, de um lado, né, o oligosacarídeo, o HMO, né, e aí a gente vai ver que é preciso enzimas específicas, né, fucosidase, beta-hexosaminidase, cada nome mais difícil do que o outro, né? Então, mas que é preciso que a bactéria tenha exatamente essa enzima para poder quebrar o oligosacarídeo e, portanto, se alimentar com ele, né? Então, é isso que faz a diferença, né? Isso que permite algumas bactérias se alimentarem de uns e outras bactérias se alimentarem de outros, né? E elas vão, ao metabolizar, né, esses HMOs, elas vão produzir outros subprodutos, né, que a gente vê aí, os produtos finais, que já serão utilizados por outros micro-organismos. Então, é uma rede aí de consumo desses HMOs, né? E a gente tem aí alguns tipos de bifidobactérias que são beneficiadas por esses HMOs, né? Então, bifidobactéria não é tudo a mesma coisa, né? São muitas bifidobactérias. E aí a gente tem, né, por exemplo, destacando o bifidobacterium breve, bífido, longo, particularmente esse longo subespécie infantis, né? Ele é muito caprichoso e ele precisa de determinado HMO para ele poder sobreviver no intestino humano, tá? Então veja aí que efeito chave fechadura, né, do leite humano com a microbiota intestinal. Pode passar o próximo. Então, para a gente aqui passou, mas eu vou falar para vocês, não precisa voltar, Raquel. O slide anterior, né, ele trazia a variação que existe nos HMOs de Aqui, tá bom? mulheres. É esse daí, perfeito. É a Fala, diferença que existe na composição de HMOs de mulheres que residem em diferentes países do mundo. Então, essa é uma outra coisa fantástica do leite humano, né? Ele representa a adaptação daquela mulher, né, e das gerações anteriores a ela, àquele local geográfico onde ela pertence. Então, não é igual os HMOs, né, que eu tenho, que, enfim, as mulheres aqui do Brasil têm, comparadas dos Estados Unidos, comparadas às do continente africano, não é a mesma coisa. Por que assim? Né? Porque também os indivíduos, as microbiotas, né, dos bebês, elas precisam ser nutridas e garantir o crescimento de micro-organismos que são importantes naquele local geográfico. Então, existe essa interação ainda mais, né, com
o ambiente onde cada população ela reside. Então, isso é para a gente também refletir, né, que a uniformização de um alimento no início da vida está muito abaixo, né, do que, por exemplo, o leite humano faz, porque o leite humano, ele individualiza, de certa forma, quer dizer, ele individualiza totalmente. Aqui eu estou falando uma coisa bem macro, que é essa questão dos HM hoje, existem outras coisas muito fantásticas sobre essa individualização do leite da mãe para aquele filho, né, mas aqui é só um exemplo, né, então, por exemplo, quando a gente fala que é possível produzir uma fórmula infantil com 4 oligosacarídeos, né, que vai se colocar tais quantidades, aí isso vai ser oferecido a todas as crianças do mundo todo, isso está muito longe de ser essa estratégia, né, individualizada que o leite humano pode prover, pode passar. Então, pode passar ao próximo, Raquel. Eu não sei se vocês conhecem a história da fórmula, do surgimento da fórmula infantil, né? Na verdade, teve uma época, claro, a gente imagina que não existiam as fórmulas infantis. Isso fazia com que, em algumas situações, algumas crianças passassem por problemas, né? Morressem, de fato, até sem um alimento que elas pudessem ser alimentadas, no caso da ausência da mãe, para poder amamentar, né? Então, certamente, muitas crianças morreram por não poderem ser alimentadas por suas mães, né? Que às vezes morriam de parto, enfim. Né? Depois a gente teve a época das amas de leite, mas isso também não era uma estratégia, né, que podia garantir aí a nutrição de todas as crianças que viessem precisar de um substituto do leite materno, né? Ou seja, foi necessário, e com o avanço do conhecimento, foi necessário, e se começou a se tentar elaborar um produto que pudesse alimentar essas crianças diante dessas necessidades, né? Mas esse produto, ele foi sendo desenvolvido meio que na tentativa, acerto, erro, né? Tentaram várias coisas, né? E várias crianças morreram também nessas tentativas, né? As primeiras fórmulas que, assim, garantiram pelo menos alguma sobrevida às crianças, elas eram feitas, assim, de leite de vaca, já nesse momento, né? Mas acrescentada de, por exemplo, farinha de trigo, acrescentada de açúcar, então, malte, elas tinham malte, não tinha suplementação vitamínica, então, várias crianças morreram de deficiências vitamínicas, né, quando tomavam exclusivamente essas fórmulas. Eles só foram perceber os problemas com o passar do tempo. Então, as crianças não morreram imediatamente, né, nos primeiros dias, como muitas vezes aconteciam, né? Essa melhora veio quando começaram a conseguir, pelo menos, pasteurizar, né, o leite bovino. Isso já garantiu aí, pelo menos, a segurança imediata do uso das fórmulas, mas depois começaram a surgir os outros problemas. E aí ela foi sendo ajustada com o passar do tempo, tá? Mas, enfim, não houve um rigor científico absoluto, né? Não houve um rigor científico inicialmente nenhum, né, na elaboração desse produto, né? Mas, enfim, né, chegou-se num ponto em que a fórmula tinha mais ou menos uma composição que garantia aí a sobrevida das crianças, e aí veio o grande problema, quando ela começou a ser um produto industrializado. Quando as empresas, as indústrias começaram a ver nesse produto a possibilidade de obtenção de lucro. E começou, então, as estratégias para aumentar o lucro das empresas. E essas estratégias, né, que eram estratégias de marketing, de promoção dos produtos, já dessa ocasião e até agora, né, propagavam que esses produtos eram maravilhosos, né? Que eles eram uma estratégia excelente para poder substituir o leite humano, que eles se assemelhavam ao leite humano, né? Já dessa época que
estavam muito longe de se assemelhar, ainda está, mas antigamente mais ainda, né? Mas eles faziam todo tipo de propaganda, começaram a propagar que a fórmula infantil era uma forma moderna, né? Que a mulher moderna, ela precisava trabalhar, e aí, ou seja, né? Essa era a melhor forma de alimentar as crianças. E esse boom da propaganda das fórmulas infantis aconteceu mais ou menos na década de 80, né? E quando aconteceu, e quando esse incentivo ao uso das fórmulas chegou nos países em desenvolvimento, principalmente no continente africano, isso veio seguido de um aumento absurdo na mortalidade infantil, assustador. Isso aconteceu muito porque, na época, também o acesso à água tratada não era fácil, né? E particularmente em países mais pobres. E ao se preparar a fórmula infantil com a água que não era segura, as crianças morriam de desnutrição, de diarreia, né? Desnutrição. Muitas vezes o que acontecia, essas indústrias, elas ofereciam às mães na maternidade uma amostra de fórmula, a mãe começava a dar a fórmula, isso, a oferta da fórmula fazia com que ela não tivesse um fluxo satisfatório, se inibia, né, o processo de lactação, a mãe parava de ter leite, produzir leite, depois ela precisava alimentar com aquela fórmula, mas ela não tinha dinheiro para comprar a fórmula. Então ela começava a dar a fórmula diluída, né, e isso levou a muitos casos de desnutrição. Só ressaltando que até hoje em dia, né, a fórmula é um produto caro, e que existem mães que não podem manter a fórmula no padrão que deveria ser, né? E que ainda diluem excessivamente as fórmulas para as suas crianças, né? E aí, quando ocorreu essa mortalidade infantil absurda, chegou um ponto que isso assustou o mundo inteiro, houveram vários movimentos da sociedade, né, para que essas propagandas abusivas elas fossem proibidas, ou combatidas, ou controladas, até que chegou um ponto, em 1981, que a Organização Mundial de Saúde, junto com várias entidades, elaborou um documento que é chamado Código Internacional de Comercialização dos Substitutos do Leite Materno, tão importante, ele é conhecido só pelo O Código, né? E que ele foi acrescentado por várias resoluções posteriores, aperfeiçoado, né? Mas que ele continua forte e necessário novamente até hoje, né? Então, houve talvez, né, algum controle nessa questão do marketing abusivo das fórmulas infantis, mas não se consegue um controle total, porque os interesses financeiros são muito fortes, né? E uma estratégia que a indústria fica sempre, claro, pensando, né, em formas de aumentar as suas vendas, né? E uma das estratégias que a indústria desenvolveu para aumentar tornar mais atrativo, né, sua linha de produtos, foi ampliar a sua linha de fórmulas infantis, né? Então, hoje a gente tem várias possibilidades de fórmulas infantis, né, para diversas situações, muitas vezes desnecessárias, né? Então, a gente tem fórmula infantil para o bebê que tem. Vocês Caiu? estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Deu uma cortada, doutora Kátia, agora voltou. Então, eu estava falando das fórmulas infantis que a gente tem, né? A gente tem fórmula infantil para bebê com cólica, a gente tem fórmula infantil para bebê que é mais sensível, né? Então, a gente tem fórmula infantil como eu disse, com HMO, a gente tem todo, né? Eles ampliaram essa sua gama de produtos, né? E isso gerou um aumento de procura, né? As pessoas, muitas vezes, enganadas pela propaganda aí dos benefícios que esses produtos podem trazer. Pode passar, Raquel. Então, a gente vai falar um pouco, né, agora, sobre esse alimento ultraprocessado que é a fórmula infantil, né, ou seja, é sobre esse olhar, né, que, como eu disse,
a fórmula infantil, ela tem sua necessidade, né? Ela é um produto necessário, terapêutico, e, enfim, né? Precisa ser aperfeiçoado, mas ela é um alimento, do ponto de vista do alimento, ela é um alimento ultraprocessado, tá? Minha gente, quem quiser perguntar, falar, por favor, se manifestem. Vamos lá. Pode passar o próximo, Raquel. Então, aqui é trazendo um pouco essa reflexão, sabe, sobre que pode ser o impacto de uma intervenção na evolução humana, né? Então, aí é uma linha do tempo, né, da evolução dos seres humanos, que aí tem um pedaço só, né, que aí é do ser humano já, né, os hominídeos, enfim, né, não leva em consideração ainda seus antecessores, mas aí a gente tem mais ou menos 7 milhões de anos, né? E ao longo de todo esse tempo, o ser humano se desenvolveu, prosperou, né, e se aperfeiçoou, né, de várias formas, através do aleitamento. Pode passar o próximo. Né? Então, eu destaco aqui, né, esses aspectos, componentes dos seres do leite materno, que né, precisamos acreditar, né, porque a evolução nos diz isso, né, que esses componentes, como as proteínas específicas do leite humano, né, os glóbulos de gordura também específicos do leite humano, né, eu já trouxe algumas questões aqui para vocês, os hormônios, enfim, os oligosacarídeos, todos esses componentes particulares, né, atuando aí no desenvolvimento desse ser humano. Pode passar o próximo. E ó, eu botei um pontinho ali, não sei se você está vendo, tem uma seta, um pontinho, né? Esse pontinho representa os míseros 125 anos que as fórmulas infantis foram desenvolvidas e começaram a ser utilizadas pelos seres humanos. Então, o impacto, pessoal, dessa mudança tão grande nos seres humanos, ele ainda não é conhecido. Só vai ser conhecido, né, do ponto de vista da evolução, daqui a muitas centenas de anos para frente, né? Mas é algo para a gente refletir e pensar com preocupação em relação a isso. Pode passar o próximo. Então, na hora que a gente dá uma fórmula infantil, tem duas coisas acontecendo, né? A gente está privando aquele ser humano no início da vida desses componentes que são específicos do leite humano e que não tem como mimetizar exatamente numa fórmula infantil, né? E por outro lado, a gente vai colocar dentro do corpo desse ser humano, né, substâncias que até não se desejava colocar, né? Que eventualmente, né? E se espera que um dia essa fórmula ela vá sofrer ainda muitos avanços e que ela ainda não, que no futuro ela não terá componentes, mas que no momento ainda estão presentes e que ainda são preocupantes, né? Então a gente tem, por exemplo, veja que desafio, né? O fato de que nas fórmulas infantis a gente tem proteínas não humanas, né? A gente tem proteínas, usualmente, bovinas, né? Que são proteínas que causam estranheza, muitas vezes, ao sistema imunológico humano. E tá aí um dos motivos, né? Porque a gente tem esse boom aí de alergias a leite de vaca nas crianças que vem aumentando de geração em geração, né? As fórmulas infantis, por exemplo, as gorduras das fórmulas infantis são gorduras vegetais, né? De coco, não me lembro mais, do girassol, enfim, né? Eu costumo dizer que a fórmula infantil ela tem margarina dentro dela, né? Porque a gente não recomenda gordura vegetal para alimentação de mais ninguém ao longo da vida, né? Ou muito pouco, né? Então, na época que desenvolveram a fórmula infantil, se achava naquela ocasião que isso era
mais saudável. Esse conhecimento já mudou. Hoje em dia já se acredita que, na verdade, talvez já existem estudos sugerindo que é preciso mudar as gorduras da fórmula infantil, mas essa mudança não é simples de acontecer, né? Então, existem partículas genéticas do boi, da vaca, né? Da vaca, porque é a vaca que produz o leite, né? Que ainda persistem nessa fórmula infantil, né? Apesar de todo o processamento que acontece, ainda existem partículas genéticas presentes lá dentro das fórmulas, né? E a gente vai ver que aí preocupa um pouco mais, né? Que existem componentes que são residuais aí ou consequências do processo industrial que são ainda mais preocupantes, como os AGEs e os metais pesados. Pode matar, eita, passar o próximo. Então, por definição, né, a Anvisa define a fórmula infantil dessa forma, aí eu acho uma simplificação, né, que é um produto em forma líquida ou pó, destinado à alimentação de lactentes, sob prescrição, que na verdade não é verdade, né, todo mundo compra a fórmula infantil sem prescrição, em substituição total ou parcial ao leite humano. Eu acho que essa é a parte que assim, é mais realista, né? E olhe, né? Que aí ela traz que para satisfazer as necessidades nutricionais, né? Então, esse é um ponto que precisa ser entendido pelas famílias também, né? E por todos os profissionais, né? É, quando supra as necessidades nutricionais, mas não as outras necessidades, né, que são contempladas com o leite humano, né? E o que eu acho que é um defeito, né, é que a própria Anvisa, né, ela não obriga as fórmulas infantis, né, a declararem os potenciais efeitos adversos, potenciais riscos do seu consumo, como deve ser declarado de qualquer outro produto, né, terapêutico, vamos dizer assim, né? Pode passar o próximo. E aí, nas fórmulas infantis, a gente vai ter dois grupos de componentes, tá? A gente vai ter os componentes que são obrigatórios, são chamados componentes essenciais. Esses, a Anvisa exige que a Anvisa e o Códex Alimentários, né? Eles exigem que esteja presente ali na fórmula infantil, né? Então, as proteínas, a quantidade, né? O máximo, o mínimo, proteína, lipídios, carboidratos, né? As vitaminas e tal. Então, aqui, esses componentes essenciais são os que existem evidência científica de que eles são essenciais, né? Que eles são necessários nesse período da vida. Por outro lado, as fórmulas infantis têm outros componentes que são chamados opcionais, tá? Esses são componentes que a indústria apresenta às entidades reguladoras, né, como sendo produtos, trazem os trabalhos financiados por elas, né, de que esses produtos podem ser benéficos ao ser humano, né, se baseiam muito, né, tentam mimetizar novamente aí o leite humano, com todas as dificuldades, né, que pode se imaginar que existe, né? Mas são componentes que não existe uma evidência científica relevante, né? De que eles de fato sejam benéficos. Um exemplo disso, por exemplo, é a questão dos HMOs, né? Que eu acabei de falar para vocês. E aí, o que é que acontece? Eles colocam esses componentes opcionais apenas em algumas fórmulas, né? Que são as chamadas premium, enfim, né? São as fórmulas tops, né, daquela empresa, né, e que são vendidas com preços mais caros, né, e as outras mais básicas não possuem, né, e muitas vezes eles utilizam o fato de acrescentar esses produtos para fazer as suas propagandas e fazer alegações de saúde, né, que os HMOs garantem que a imunidade vai ser melhor, que determinados lipídios que eles acrescentam melhoram a visão, melhoram o desenvolvimento, né? Mas não existe comprovação científica em relação a isso, né? Por isso que é uma propaganda enganosa. Pode passar o próximo. Pode passar, Raquel.
Em relação a essa questão, né, eu estava falando aqui para vocês que não há uma obrigatoriedade de relatar os efeitos adversos, e o que é também muito preocupante, né? A fórmula infantil, a indústria, né, ela tem que provar que aquele produto ele é seguro, né? É, enfim, né, que ele foi acompanhado por um determinado tempo e garantiu um determinado desfecho, né, para as crianças, mas a exigência, minha gente, é muito pequena, sabe? A indústria ela só precisa provar que ou seja, como é que ela faz, né, a análise? Ela organiza, né, um grupo, onde a gente vai ter um grupo de intervenção, que as crianças vão tomar, isso já passando já para a etapa final, né, já passou pelas etapas anteriores, mas aí as crianças vão tomar a fórmula nova, vamos dizer assim, né, e o outro grupo de comparação vai tomar uma fórmula já conhecida ou o próprio leite humano, né, e eles têm que acompanhar esse grupo durante apenas 3 a 4 meses. No final desse período, as crianças têm que ter tido um crescimento e desenvolvimento semelhante ao grupo controle, né, e não ter tido efeitos adversos também mais frequentes do que o grupo controle, tá? Mas isso, veja, é peso, tamanho, né? A avaliação do desenvolvimento é algo muito precário que eles têm que fazer, e como eu disse, os efeitos adversos são assim, efeitos de adoecimento mesmo, né? Mas tudo que pode estar acontecendo, por exemplo, na modulação do sistema imune, na interferência na organização metabólica, né? Na regulação aí, de genética em relação a potencial de evolução para um câncer, enfim, nada disso é avaliado, nem pode, nem se consegue, porque ainda não existe nem recursos tecnológicos para que essas avaliações sejam feitas, né? Então, o critério de segurança utilizado, ele é muito frágil. Pode passar. Então, o próprio Códex, né, alimentar está sendo revisto, na verdade, o último que a gente tem é antigo, né, de 1981, ele estabelece aí, então, esses quantitativos, né, de tudo, enfim, em relação a vários alimentos, mas estabelece também em relação às fórmulas infantis, né, mas ele é considerado, como eu disse, um código aí muito antigo, né, que diante de todo o avanço que já existiu, ele certamente precisa, né, e pode garantir, né, propor uma qualidade muito melhor das fórmulas infantis comparada ao que a gente tem atualmente, né? Então, ele mesmo não exige que algumas avaliações que já poderiam ser feitas, sejam feitas. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Vai lá, pode passar, Raquel. Então, aqui trazendo aqui né, um esqueminha simplificado do processo industrial para a fabricação das fórmulas infantis, né? Então, a gente vai ter aí, a fórmula infantil, ela é uma mistura, né, de muitos ingredientes, né? Então, a gente vai ter aí, né, o módulo, vamos dizer assim, né, das proteínas que também são modificadas, né, as proteínas bovinas, né, a gente vai ter aí o módulo do carboidrato, que pode ser a lactose, ou às vezes não é, né, às vezes é maltodestrina, pode ser um outro carboidrato, né, a gente, como eu disse, a gente vai ter o módulo das gorduras, que são gorduras vegetais, né, todos esses módulos são produzidos em diferentes locais, né, aí chega lá na indústria lá das fórmulas infantis, né, eles são misturados, né, eles vão sendo aí acrescidos, né, ao longo aí dessas etapas. E o que chama a atenção, e eu vou falar também um pouquinho mais depois, é que é um processo de muita intervenção nesse alimento,
né? Particularmente no sentido, né, de garantir, na verdade, a segurança, no sentido de não haver nenhum resíduo aí de micro-organismos, né? Colocando aí as crianças em risco, de fato, né, em relação a um risco de infecção, enfim, né, por essa razão, mas por outras razões também, que são de interesse mercadológico mesmo, né, são aplicadas etapas, por exemplo, né, de utilização de elevadas temperaturas, né, muito altas temperaturas, esse uso dessas temperaturas muito elevadas nos alimentos, né? Particularmente aí, vocês sabem, aí o pessoal de farmácia deve saber bem mais que eu, o pessoal de nutrição também, né? Que aí quando a gente tem um lipídio junto com o carboidrato e muito altas temperaturas, a gente pode gerar aí os chamados AGEs, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, né? Mas a gente tem outras etapas de centrifugação, de desidratação. Isso é necessário também, né, para que o produto final ele seja um produto fisicamente interessante, né, apresentável, né, que tenha um aspecto que seja agradável, né, o pozinho branco, fininho, né, para que aquele pó ele se mantenha soltinho, ele não fique aderido, né, emboloado, para que o produto tenha mais tempo de prateleira, para que o produto possa ser transportado. Então, etapas também são realizadas por uma questão de interesse financeiro, né, e de vendas, de ampliar a venda do produto, tá? Mas que podem trazer consequências, como eu disse, no sentido de componentes indesejáveis dentro da fórmula. Pode passar. Então, ia para chamar a atenção dessas etapas, eu já falei um pouco sobre isso, né? Nesse trabalho aqui, esse artigo é um artigo bem interessante, tá? É uma revisão sobre o processo mesmo de fabricação das fórmulas infantis, né? E aí eu sugiro quem tiver interesse em dar uma lida. Pode passar. Então, as fórmulas infantis, como eu disse, né, ela é formada pelos macronutrientes, pelos micronutrientes, pelos componentes opcionais, mas também pelos componentes indesejados, né, que eu vou falar aqui de dois, né, que seriam aí os produtos finais de glicação avançada, que são os AGEs, né, e os aditivos e adjuvantes, que são produtos aí, que, como eu disse, são às vezes ou resultantes do processo industrial, ou são adicionados mesmo, né, ao produto para garantir essas características de comércio, né, que eu acabei de falar para vocês. Pode passar o próximo. Aqui está bem pequenininho, tá? Mas é uma tabela com várias fórmulas infantis. Cada coluna dessa, né, ela traz uma fórmula infantil. E tem uma numeração, né? É o número de ingredientes que existem em cada uma dessas fórmulas, né? Só para a gente ter uma ideia, aí eu coloquei aí embaixo, ó, cada fórmula dessas tem de 43 a 55 ingredientes, tá? Como eu disse, que vem de vários processos industriais diferentes. E isso que eu sinalizei aí de amarelinho, que eu destaquei, são os aditivos alimentares. São um número, né, de aditivos que cada uma das fórmulas tem. Não são produtos nutricionais, não são produtos, enfim, funcionais, são aditivos alimentares mesmo. Pode passar o próximo. Então, essa classificação da fórmula infantil como ultraprocessado é algo que existe uma resistência muito grande, né, de ser aceito. Existe uma preocupação e um cuidado, né, com o fato de que existem crianças que vão precisar realmente da fórmula, existem famílias
vão optar por fazer a fórmula e que talvez o fato de classificar a fórmula infantil como ultraprocessado criasse uma resistência das famílias de usar a fórmula e até talvez fizesse as famílias usarem outro tipo de produto que fosse talvez até menos seguro do que as fórmulas infantis. Eu, particularmente, sou totalmente a favor de que isso seja algo posto, né? Eu acho que as famílias têm direito a saber a informação verdadeira, né? E, inclusive, lutar para que até, né, quem sabe, com a sociedade, né, se posicionando mais em relação a isso, a gente possa ter mais avanços em relação às fórmulas infantis. Então, isso aí é um comentário de Carlos Augusto Monteiro, quem é da nutrição sabe quem ele é, né, e foi a pessoa que trouxe aí a classificação nova, né, de processamento dos alimentos, e isso é uma entrevista que ele deu, né, para a FAPESP, e ele coloca aí, né, que a fórmula infantil seria o único ultraprocessado necessário em algumas situações. Pode passar o próximo. E também, eu também não sei se vocês conhecem, esse grupo, né, um grupo da Inglaterra, o First Steps Nutrition, é um grupo que muitos profissionais da nutrição, né, é uma ONG, e que trabalha justamente na elaboração de materiais científicos, posicionamentos, né, em relação a alimentos, né, tem muito conteúdo em relação à fórmula infantil, e é uma fonte muito segura, interessante e diferente totalmente do que a indústria traz, né, da gente ler sobre as fórmulas infantis, os seus componentes, e o que existe de verdade e de mentira em relação aí ao que é posto pelas indústrias. Pode passar. Então, potenciais problemas relacionados às fórmulas, tá? Então, eu fiz essa revisão, essa aula eu já apresentei, né, na vez anterior aqui com Raquel, e aí eu fui buscar na literatura aspectos realmente preocupantes, vamos dizer, que em relação às fórmulas infantis que a gente tem disponível, alguns deles são pesquisas realizadas aqui no Brasil, essa é uma delas, tá? Que aí, nessa pesquisa, os pesquisadores avaliaram a quantidade, né, os níveis das proteínas nas fórmulas infantis, né, que eles pegaram as amostras, né, e analisaram, pegaram as fórmulas e analisaram realmente para ver qual era a quantidade, né, que existia lá. E aí a gente tem esse problema, né, porque a vigilância em relação a exatamente qual é a composição que está sendo mantida nessas fórmulas, ela é muito precária, ela é muito pouco. O Brasil não tem recurso, nem muitos países do mundo também, para manter essa vigilância. Mas, por exemplo, nesse estudo, né, o que é que eles viram? Que existia uma divergência entre o que a indústria colocava lá no seu rótulo, né, como sendo a composição lá, a quantidade, né, de proteínas do soro do leite, de caseína, por exemplo, né, existia uma divergência, e isso variava, inclusive, entre as diferentes marcas de fórmulas infantis, né? Mas, de uma maneira geral, eles viram, por exemplo, que o nível da lactoferrina, da alfa-lactoalbumina, né, que são proteínas nobres, vamos dizer assim, estavam abaixo do que as indústrias colocavam lá nos rótulos. E que, por outro lado, o nível das caseínas, que são proteínas um pouco mais baratas, né, e mais difícil de digestão, estavam mais elevados, né? Pode passar o próximo. Esse estudo é um estudo em modelo animal, esse modelo animal aqui é um porco, né? O porco é considerado um modelo animal bom para estudar microbiota humana, né? Então, é possível implantar até uma microbiota humana no intestino do porco. Então, talvez se assemelhe, né, um pouco mais a evolução da microbiota humana. E aí, nesse estudo, eles compararam, fizeram uma intervenção, né? Um grupo de porcos recebeu leite humano e o outro grupo recebeu
fórmula infantil, né? E aí eles mantiveram essa alimentação até determinado ponto, e aí depois os dois grupos passaram para comida de porcos normais, né? Passaram para dieta geral, né? Como se fosse a criança começando a alimentação complementar, né? E o que é que eles viram, né? Que houve uma mudança, né? O fato das crianças, ai meu Deus, o fato dos porcos, né? eh, terem recebido fórmula no início, né, mudou permanentemente a microbiota daquele grupo de porcos, mesmo que depois eles estivessem comendo a mesma alimentação, né? Todos eles comeram a mesma alimentação, eles não conseguiram evoluir com um padrão de microbiota igual ao grupo que tomou o leite materno, né? Então, novamente, a gente tem que sempre analisar, né, de forma mais crítica, os modelos animais, quando comparado ao ser humano, né? Mas faz pensar justamente, e existem várias outras pesquisas, pessoal, com seres humanos também, mas isso é uma forma de provar, né, que não é sem consequência tardia, né, para a microbiota, o uso da fórmula infantil no início da vida. Pode passar o próximo, Raquel. Aqui, né, analisando um pouco, algumas fórmulas especiais, por exemplo, essa daí, o sem lactose, né, é a fórmula sem lactose. E aí, a gente encontra um outro problema, né? No que não tem a lactose, muitas vezes é substituído por maltodestrina. Só que maltodestrina é um aditivo, né? Existem vários trabalhos apontando a maltodestrina como ruim para a microbiota, sabe? E aqui nesse caso, né, eles analisaram, na verdade, a resposta do perfil de bactérias inflamatórias, vamos dizer assim, né? Dependendo do tipo de componente nutricional, vamos dizer assim, que era posto ali naquele meio com os micro-organismos, né? E a gente vê aí que a maltodestrina foi um dos que mais resultou aí numa resposta inflamatória, né? O nome desse artigo está aqui, o impacto direto de emulsificantes comumente utilizados na microbiota humana. Pode passar o próximo. Esse trabalho aqui analisou a questão dos AGEs, né? Dos produtos de glicação elevada. E o que ele aponta também é preocupante, no sentido de que foi encontrado níveis ainda mais elevados de AGEs em algumas fórmulas ditas especiais. Então, mais elevado nas fórmulas de soja, e nas fórmulas ditas parcialmente hidrolisadas ou hipoalergênicas, né? Então, eventualmente, a gente vai ter crianças, né, que já são crianças com alergia, talvez, né, para usar essas fórmulas, e vão receber fórmulas com altos teores de AGE, que é péssimo para a imunidade. Pode passar o próximo. Aí, nesse trabalho daqui, ele é um trabalho bem bonito também, que eles analisam a resposta tem uma parte laboratorial e tem uma parte clínica, né? E na parte laboratorial, eles analisam o efeito, né, em cultura de células de intestino, da presença aqui dos AGEs, né? Em relação à albumina, que é considerado um controle negativo, vamos dizer assim, né, ou não fazer nada. E aí, no estudo, eles viram que a adição dos AGEs nesse meio, né, resultou num aumento de permeabilidade, né,
aumento de passagem, né, de fluxo de partículas através da membrana, um aumento exagerado, vamos dizer assim, sabe, pessoal? Uma perda da seletividade da mucosa intestinal, que é tão importante para a regulação imunológica, por exemplo, né? E até nessa figura aqui do slide, a gente vê aí que eles fizeram também, colocaram proteínas alergênicas, né? Aí no caso a ovoalbumina e a beta-lactoglobulina, e aí botaram a proteína e adicionaram, né, o AGE, o controle neutro e tal, e com a presença do AGE, a passagem dessas proteínas alergênicas foi muito maior, é a colunazinha preta aí da figura, tá? Pode passar o próximo. Outro estudo, esse daqui também no Brasil, né, em que eles analisaram em diferentes fórmulas infantis, eles pegaram lá, né, enfim, no supermercado e tal, né, e que eles foram medir aí a quantidade de metais pesados, né, metais tóxicos. E alguns realmente estavam em níveis baixos, né, mas eles encontraram níveis um pouco mais elevados de alumínio, arsênio e estanho. O alumínio provavelmente é proveniente da embalagem mesmo, né, da lata, né? Então, né, o recipiente onde essa fórmula é colocada, mas o nível que foi, assim, no nível mais preocupante, não chega a ser, veja, é uma quantidade mínima, minha gente, é mínima, mas, né, quanto mais, na verdade, a criança toma de fórmula, e quanto mais a exposição, na verdade, vai acontecendo ao longo da vida, porque tem vários outros produtos, né, mas eu volto a chamar a atenção que isso está acontecendo num período de muita fragilidade, né? Então, o metal pesado que foi mais encontrado foi o arsênio, né? E aí ele teve aí um índice aí considerado que pode potencialmente ter resultados negativos para a saúde humana, principalmente no sentido de aumentar o risco de câncer. Pode passar o próximo. Aqui é sobre resíduos antibióticos, também foi um estudo feito em fórmulas do Brasil, né? A quantidade, como eu disse, encontrada era muito pequena, mas chama atenção que 73% das fórmulas tinham resíduo de espiramicina, um macrolídeo, né? E a gente vê aqui nesse gráfico que aí tem as quantidades, veja como é mínima a quantidade, né? Mas a gente vê que a quantidade ingerida pelas crianças vai ser muito maior nos primeiros meses de vida, justamente nesse período mais crítico. Por quê? Porque é o período que a criança toma mais fórmula. Quando chega com 6 meses, ele já vai estar comendo outros alimentos, né? E aí você veja como ele cai, né? Então, a fórmula infantil leva ao aumento dos níveis desses resíduos de antibióticos, né, em crianças, mais do que outros alimentos, porque quando elas passam a comer outros alimentos, os níveis, né, de resíduos de antibiótico caem muito. Então, as fórmulas infantis são um problema. Pode passar o próximo. Pode passar o próximo. Então, pensando no longo prazo, pessoal, a gente tem, né, e voltando a falar, né, do potencial do leite humano, e todos esses componentes, né, tanto nutricionais como não nutricionais, né, imunológicos, os componentes que interferem na composição da microbiota, todos esses componentes têm o potencial, aqui é muito em relação à questão da imunidade, né, mas tem o potencial de regular de forma mais satisfatória a imunidade do ser humano, tanto a curto prazo como a longo prazo, né? O leite humano, ele é um sistema, né? Se diz que ele é um tecido, né? Ele não é um alimento, é isso, na verdade, é quase uma transfusão de sangue, é também chamada do sangue branco, tá?
E aí é chamando a atenção para o seu potencial de modificar a evolução aqui imunológica, mas a evolução do ser humano. Pode passar o próximo. Por outro lado, né, as coisas que acontecem no início da vida e essa exposição que pode acontecer, né, desses produtos que estão presentes potencialmente nas fórmulas infantis, podem modificar todos esses sistemas aí que estão em desenvolvimento e podem ter consequências não só a curto, mas a longo prazo, né? O olhar para o longo prazo tem aumentado muito, né? E tem muitos estudos, por exemplo, analisando esse impacto dos ultraprocessados, de outros alimentos ultraprocessados, na maior ocorrência das chamadas doenças crônicas não transmissíveis, que é essa que a gente vê aí, no finalzinho dessa sequência, né, que é a obesidade, a hipertensão, e o câncer, né, e as doenças mentais também, né, como a depressão. Pode passar o próximo. Então, essa figura aqui é uma figura que lembra muito essa linha de pesquisa, né, que eu não sei se vocês já ouviram falar, o DORD, né, que é a linha que estuda a origem desenvolvimentista da saúde e da doença, e ela traz essa bifurcação na trajetória de vida do indivíduo, né, que aí você vai ter um indivíduo que nasce com que no início da vida tem tudo da melhor forma, né? Nasce de parto vaginal, recebe leite materno, então a trajetória da microbiota dele é no patamar muito superior, né? Enquanto que o indivíduo que, coitado, ainda tem a infelicidade, e muitas vezes uma coisa vem muito associada à outra, né? Porque passa um pouco pelo que se chama da medicalização do nascimento, né? Que aí é o bebê que nasce de parto cesariana e depois ainda toma fórmula, né? E o quanto isso desvia a curva da microbiota de forma permanente ao longo da vida. Pode passar o próximo. Então, eu estou terminando, né? As consequências aí, então, né, dessa do uso da fórmula infantil, ela inclui os componentes inevitáveis, por enquanto, das fórmulas infantis, né? Mas também a ausência dos fatores reguladores e estimulantes, né, do leite humano, né, com potenciais consequências a longo prazo. Pode passar ao próximo. Isso é um trecho, e também aí eu deixo a sugestão de leitura, quem tiver interesse, foi um artigo de revisão que eu publiquei com a professora Gisélia no ano passado, no Jornal de Pediatria, e aí a gente chama atenção para o fato, né, de que a gente não tem acesso, os profissionais não têm acesso a essas informações, porque as informações que os profissionais têm acesso muitas vezes são fornecidas pelas indústrias e elas sonegam essas informações mesmo, né? Então, isso não permite aos profissionais terem esse senso crítico, nem educar também, informar os seus familiares sobre isso. Pode passar o próximo. Esse é o artigo, tá? Eu não vou ler aqui tudo, mas essa tabela, ela traz as falsas alegações apresentadas pelas indústrias, né, como sendo as vantagens, vamos dizer, de determinados componentes, né? O DHA contribui para o desenvolvimento cognitivo, só lendo aqui algumas coisas, né? Determinado lipídio de mais fácil digestão, determinada proteína previne alergia. Todas essas alegações, elas são contestadas, né, por diversas instituições. Então, na outra coluna, a gente tem as contestações, né, que evidenciam que essa afirmativa não é verdadeira. Pode passar o próximo. Aqui, na verdade, trazendo um pouco mais em relação aos HMOs, né, que eu falei um pouco mais para vocês, né, e aí eles fazem comentários como tem composição semelhante ao leite humano, né, aí, por exemplo, a Sociedade Europeia coloca, não é possível produzir uma fórmula com composição igual ou semelhante ao leite humano, impossível, né, aí eles colocam como no material técnico-científico dele, eles colocam efeito prebiótico semelhante ao leite humano. Veja, qualquer comparação com o leite humano é proibido, segundo a NBCAL, né? Mas eles continuam fazendo, né? Alegam, por exemplo, que a microbiota com o uso dos oligosacarídeos dele vai ser semelhante aos alimentados, mas isso também é contestado, tá? Pode passar o próximo.
Aqui foi mais de perto, mas outras alegações, minha gente, que eu deixo para vocês lerem depois o artigo. Pode passar o próximo. Então, aqui são dois banners da IBFA, não sei se vocês conhecem, também faço esse convite, né? A IBFA é uma rede internacional, mas existe a IBFA Brasil, né? É uma rede de proteção ao aleitamento, né? E cuja atuação, né? Como na verdade eu acho toda a legislação em torno da proteção do aleitamento materno é muito no sentido, né? De proteger as pessoas, as mulheres contra esse marketing abusivo, né? E quem sabe aumentar o direito das mulheres de amamentar e receberem o apoio e o suporte que precisaria também ser melhorado para que essa amamentação possa acontecer. Pode passar o próximo, Raquel. Eu acho que é o último. Esse foi o slogan da Semana Mundial de Aleitamento Materno, né, que ocorreu em agosto. Então, em agosto de todo ano, é chamado Agosto Dourado, e ela tem uma campanha que ocorre, né? E a desse ano foi essa: priorize a amamentação, crie sistemas de apoio sustentáveis, né? E então, é esse convite, essa convocação para que todos se sintam envolvidos aí na sustentabilidade do aleitamento, né, para que essa prática possa ser ampliada, porque a gente ainda tem taxa de aleitamento abaixo das ideais no Brasil e no mundo, né? É isso. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Pronto. Doutora Muito Kátia. bem. Os meninos dormiram por acaso? Tem alguém dormindo? Pessoal, eu fico encantada toda vez que, né, tendo essa oportunidade de ouvir esse trabalho tão extenso, tão interessante, e assim, a gente começa a ficar pensando como que essas informações tinham que divulgar mais, para a gente não passar, como eu te falei no início, né, se eu pudesse voltar no tempo, enfim, mas o que a gente pode fazer agora para aquelas pessoas que vão começar? Então, é o conhecimento, né? Então, quando a gente conhece essa fisiologia, igual a senhora foi falando, o leite materno, né? Desde ali da mama, as questões ali dos minerais, dos metais pesados nas fórmulas, do marketing, é muito interessante ver como que um alimento de fórmula especial, né, que é o que a gente tem aí para fim especial, tem uma demanda mercadológica tão grande de forma a deturpar os valores, né? Isso. Eu acho que é uma das coisas que mais impacta, assim, é impressionante das pessoas acharem que o leite materno é fraco, que a fórmula que é interessante, e é igual você até comentou numa parte aí, coloca uma concentração maior, né? E tudo pode ser inadequação, né? Porque até naquele trabalho que fizeram das proteínas, né, encontraram inclusive níveis proteicos acima do que estava né, referido na embalagem e do que é recomendado. E isso é maléfico, não é? Às vezes, né, a pessoa pode até dizer que muita proteína é bom, mas muita proteína no início da vida não é bom, né? Está relacionada a vários desfechos desfavoráveis, né? Inclusive aumento da probabilidade de obesidade ao longo da vida. Então, esse controle, né, desses componentes é tudo tão frágil, talvez, né? Como regular tudo isso, né? E a mama faz isso, né? A mama faz isso. Ela foi se desenvolvendo para garantir esse padrão nesse fluido, né? Então, ela está ali constantemente mantendo aquele padrão. E isso não é conseguido se você fica tentando produzir algo, enfim, que você está, na verdade, forçando a natureza, como diz o outro, né? Mas, enfim, novamente, tem que ficar muito claro para todo mundo que esse produto é essencial, é necessário, né? Quando indicado, né? E que de outra forma também para ele existir, como qualquer outro produto, tinha que ter um controle mais rigoroso do que a gente tem hoje em dia, né? Porque é muito inquietante a gente saber de uma coisa dessas, né? E imagina tudo mais que pode estar acontecendo e que a gente nem sabe porque
As pessoas têm que manter, acho que todo ano, né? Enfim, tem que ter uma série de pesquisas nesse sentido para as indústrias de fórmulas ficarem mais atentas ao que estão fazendo, né? Com certeza, com certeza. A gente, vamos lá abrir a palavra para alguém quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, aproveitar essa oportunidade que a doutora Kátia se disponibilizou a estar participando aqui, né, depois de um dia extenso de aulas, de trabalho, e ela veio assim, então, assim, é muito rico, né? Kátia, foi ótimo. Perguntas. Ai, desculpa. Pode falar. Fale, por Foi favor. ótimo. Parabéns pela palestra, foi muito enriquecedor. E, tipo, um detalhe aqui, eu nasci de cesárea e também formo. E daí eu fiquei Eita! assim, ai meu Deus, socorro, será que eu vou ter alguma coisa? Mas eu não virei de ponta cabeça, esqueci o nome, né? Então eu tava sentada, então realmente não tinha como nascer Sim, de parto normal. sim, sim. E, enfim, minha mãe ficou muito triste quando, tipo assim, ela realmente não tinha leite. Não sei se ela não foi muito aconselhada, mas assim, ela realmente ficou muito Uhum. triste quando ela teve que dar fórmula e tal. Então, assim, eu acho que essa parte de ter pessoas que entendem sobre. E, igual a gente falou, existem realmente casos que são necessários. Talvez tenha sido o meu, não sei. Mas, enfim, é pouco explorado, né? Eu acho. Então, enfim, é muito importante a gente sempre reforçar isso. Foi muito normalizada essa questão da fórmula, né, Tainá? A gente realmente fica sempre na dúvida se tudo Mas foi eles feito, né, para que eu levaram, pudesse será? É, deve amamentar, para ser. que Raquel Mas o pudesse meu medo é amamentar. que. Fica sentado. O ano que eu comi aqui era um Eu acho outro que. camarão que deu. E eu Peraí, deixa eu silenciar Fechou, aqui. fechou. Fechou? Se realmente, né, foi ofertado todo o suporte realmente possível, ou se com uma certa facilidade se orienta o uso da fórmula, né? A impressão que a gente tem é que falta suporte, né, às mulheres, acolhimento, né, um acompanhamento contínuo, né, muito próximo, para quem sabe aumentar aí a chance das mulheres, né, amamentarem, porque o que a gente vê é que muito facilmente o bebê tem algum problema, a mãe tem algum problema na amamentação, começa a dar o complemento, começa a dar a fórmula, não tem problema, o menino não vai morrer de fome, né? Como se fosse uma coisa simples, né? E quando a gente vai olhar todas essas questões, a gente fica nervoso, realmente, né? Como é que você, né, dá banalmente, se não houver outra opção, tudo bem, né? Mas como é que você dá banalmente? E veja, os pediatras, a maioria, vão fazer isso acreditando que estão fazendo realmente algo inocente. Porque a maioria não tem esse conhecimento, porque na faculdade não se ensina. Tem várias coisas aí que precisam mudar, né? Sim, e eu tenho um irmão que é 14 anos mais novo do que eu. Então, minha mãe teve ele faz pouco Outra tempo. época. É. Aham. E no dele também, no começo, ele tava perdendo peso. E daí ela teve acompanhamento bom no dele, teve uma coisa muito legal. Então, eu realmente acho que, no nosso caso, ela realmente não produzia tanto leite. Porque mesmo com esse acompanhamento bem de perto do meu irmão, teve uma coisa interessante que eles davam aquela sonda. Então, colocava um copinho, Sim. então ele chupava o peito, enquanto ele também chupava a sonda da Uhum. fórmula. Então, estimulava o peito e também ele Sim, não sim. emagrecia, né? Não perdia peso. Sim, sim, Então, sim. acho que são técnicas, estratégias que a gente tem que, Sim, lógico, né, utilizar a nosso favor e mas nunca esquecer realmente, né, que o leite materno é o isso, melhor de todos. isso. Mais alguém, gente? Vocês também, né, como futuros profissionais aí da saúde, incentivar essa amamentação, né? Eu acho que a gente não pode esquecer disso também. Colocar ela num lugar muito diferente, né, da fórmula. Eu acho que tem que também permitir às pessoas, óbvio, né, é, claro que ninguém vai impedir ninguém de usar a fórmula, enfim, entender que é um avanço tecnológico que possibilita que essa nutrição possa acontecer, né, mas sempre que possível, né, colocar essa superioridade incontestável, né, do aleitamento.
Mais alguém, pessoal? Teria alguma dúvida, um comentário? Vai enxergar as fórmulas de uma forma diferente, né, para fazer uma orientação mesmo aos pacientes, orientação em farmácias, orientação em consultórios, no caso dos nutricionistas, né, trazendo toda essa questão, porque conhecendo, sendo necessário, conhecendo a estrutura, também não ficar, porque a fórmula mais cara é a melhor, não é, né? Eu acho que isso tudo é importante, trazer essa visão da necessidade real daquele, né, daquele produto, que é o daquele alimento, né? Ô, doutora Kátia, muito obrigada. Então, acho que a gente pode Eu finalizar, queria né, Nina? propor, os meninos sim. estavam falando de um exercício, e aí eu queria propor um exercício também para os alunos, né? Meio semelhante a esse que vocês estavam falando ali sem glúten, né? Eu ia propor, então, quando chegar na farmácia e ver aquele corredor lá de fórmulas infantis, dá uma olhada, faz uma reflexão, assim, né? Do qual é a mensagem que a gente percebe, né, com essa exposição dessas fórmulas infantis nas farmácias, né? Né, o que é que isso, apesar de toda a regulação, né, o que é que isso diz às famílias, né? O que é que diz a você quando você olha tudo aquilo? E dá uma olhada nos ingredientes das fórmulas infantis, é interessante também. Gostei da ideia, viu, gente? Pensar nisso, né? Essa associação. Doutora Kátia, a gente está à disposição. Qualquer coisa que precisar da gente aqui, nós vamos estar providenciando. Espero ter ficado aí na cabecinha de cada um de vocês. Com certeza, com certeza. Então, a gente vai continuar conversando pelo e-mail, que eu vou estar te passando o documento, mas mais uma vez agradeço muito mesmo, tá? A participação e espero que a gente possa contar com você em outros momentos, tá bom? Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, obrigada. Doutora Kátia, obrigada.